Bom dia, meus queridos. Hoje daremos início ao capítulo 10, Colonização Portuguesa na América. A imagem desta página ela representa de forma alegórica como foi a primeira missa celebrada em território brasileiro. O evento ocorreu provavelmente na atual região de Porto Seguro, 4 dias depois da chegada dos portugueses. O celebrante foi o Frei Henrique de Coimbra, Crise do comércio com as Índias. Em março de 1500, sob o comando de Pedro Álvares Cabral, uma esquadra formada por 13 navios partiu de Lisboa com uma tripulação de 1.500 homens, entre nobres, funcionários da corte, padres, marujos, soldados e degredados. Foi a maior frota reunida para cruzar o Atlântico até aquele momento. O objetivo oficial era fundar um entreposto comercial em Calicut, na Índia. Afastando-se teoricamente da rota original, na tarde de 22 de abril, a frota portuguesa aportou no litoral do atual estado da Bahia, onde foi fixado o brasão real. Assim, os portugueses tomavam posse das terras que lhes foram asseguradas pelo Tratado de Tordesilhas, assinado entre Portugal e Espanha em 1494. Na carta que enviou ao rei português, o cronista da viagem, Pero Vaz de Caminha, descreveu aí suas primeiras impressões sobre as terras encontradas. Bem aí, tem uma imagem que mostra o marco confirmava a posse das terras pela coroa portuguesa, que é a cruz, símbolo português. Vendo do mar, o sertão nos pareceu muito grande, porque ao estender os olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, a perder de vista. Até agora não podemos saber que haja aqui ouro, prata ou alguma coisa de metal ou ferro, nem o vimos. Porém, a terra em si tem um ótimo clima, frio e temperado. As águas são muitas, infindas, e esta terra é tão graciosa que, querendo aproveitá-la, tudo dará, em razão das águas que tem. Aí é um pouco da carta de Pero Vaz de Caminha ao rei, A expedição portuguesa ela permaneceu no litoral brasileiro até os primeiros dias do mês de maio. Depois, sob o comando de Gaspar Lemos, uma embarcação retornou a Portugal a fim de levar a notícia da posse da terra, enquanto Cabral seguiu para as Índias com o restante da expedição. A primeira iniciativa da coroa portuguesa em relação ao novo território foi determinar a vinda de expedições destinadas a reconhecer o litoral. Assim, em 1501, Gaspar Lemos liderou uma expedição e em 1503 Gonçalo Coelho comandou a segunda. Entre 1516 e 1526, 2 outras expedições, sob o comando de Cristóvão Jacques, foram enviadas com o objetivo de proteger a costa brasileira de possíveis ataques estrangeiros, as expedições guarda-costas. Foi durante essas viagens que os portugueses descobriram uma madeira nobre. Inicialmente, a terra conquistada pelos portugueses ela foi denominada Terra de Vera Cruz, por conta da cruz da Ordem de Cristo desenhadas aí nas caravelas, como vocês podem ver. Posteriormente, o rei de Portugal, Dom Manuel, denominou-a Terra de Santa Cruz. Com o início da extração da madeira do pau-brasil, o nome Brasil foi adotado. A cruz era o símbolo da Ordem Cavalaria de Cristo, fundada aí pelo Papa João, a pedido de Dom Diniz, em 1319, com o objetivo de proteger os viajantes. A cruz estava presente nas velas das caravelas, que exploravam mares desconhecidos, Apesar da vastidão do novo território brasileiro,
não parecia ter ouro, não parecia ter prata ou pedras preciosas ou algo de valor substancial a ser explorado. O pau-brasil, embora fosse lucrativo para os comerciantes, ainda não gerava o lucro que o comércio com as Índias oferecia. E o desinteresse português pelo Brasil explica a razão de a colonização do território ter começado apenas 30 anos depois das chegadas dos portugueses às terras brasileiras. A crise do comércio com as Índias influenciou profundamente o início da colonização. Todos os anos, os navios portugueses se dirigiam às Índias, contornando a África, e essa viagem era chamada de Carreira das Índias, trajeto entre Lisboa e os portos de Coxim e Coa. Até meados de 1530, os negócios de Portugal na Índia foram bastante lucrativos. Os portugueses ultrapassaram os venezianos no controle do comércio de especiarias. E na primeira metade do século XVI, por várias razões, esse comércio começou a declinar. O motivo mais importante para isso foi a entrada de outras nações na corrida colonial e na expansão marítima, como Inglaterra, França e Holanda. Esses países não respeitavam a divisão do mundo estabelecida por Espanha e Portugal no Tratado de Tordesilhas e passaram a concorrer com os portugueses, tomando algumas colônias, assediando outras, assumindo parte do comércio de especiarias e atacando navios portugueses por meio dos corsários. Os franceses começaram a traficar pau-brasil clandestinamente, depois invadiram as atuais regiões do Rio de Janeiro e do Maranhão. Portugal não tinha recursos militares suficientes para fazer frente a essa disputa, e o domínio sobre tais regiões passou a ser inviável. A distância entre Portugal e as Índias acabou contribuindo para a crise. Os navios aguentavam apenas uma viagem de ida e volta, a manutenção da frota tinha alto custo, os naufrágios eram comuns e a defesa das diversas feitorias espalhadas pelo Oriente ficou cada vez mais difícil após a disputa comercial com outras potências. Assim, o volume de gastos com as viagens não compensava o lucro obtido com o comércio de especiarias na Europa. Bem, aí vocês estão vendo a cidade de Goa, no atual território da Índia, ficou sob o controle português por mais de 400 anos, tornou-se a capital do Império Português na Índia, região de imensa importância econômica. Vocês podem ver aí. A descoberta de ouro e prata pelos espanhóis em suas colônias na América estimulou a monarquia portuguesa a intensificar a procura por metais em sua colônia americana. Os portugueses eles precisavam fazer uma escolha. Ou concentravam recursos na manutenção das suas posições nas Índias, o que se mostrava cada vez mais complicado, ou iniciavam a colonização na América a fim de buscar riquezas minerais e preservar os territórios da ameaça estrangeira. A segunda opção foi escolhida, assim o processo efetivo de conquista e colonização da América foi iniciado na década de 1530. Essa foto aí que vocês estão vendo é de Dom João III, rei de Portugal, entre 1521 a 1557, é conhecido como colonizador, por ter iniciado a colonização de vários territórios, entre eles o Brasil, em 1532, né? Contatos, escambos e feitorias. Como vimos, os portugueses eles não encontraram minas de ouro e prata nas primeiras viagens que fizeram para a colônia americana. Por isso, não deram grande atenção ao território. Ainda assim, alguns negociantes viram na extração do pau-brasil um negócio lucrativo e conseguiram do rei autorização para explorá-lo, né? A árvore do pau-brasil era encontrada facilmente em várias áreas da Mata Atlântica, desde a atual região de Pernambuco até o Rio de Janeiro. O interesse comercial por essa árvore se devia a dois motivos. Da madeira triturada obtinha-se uma tinta vermelha, que era utilizada para tingir tecidos, e a madeira era bastante resistente.
O primeiro negociante português a obter o direito sobre o monopólio da extração e da comercialização do pau-brasil foi Fernando de Noronha. Ele assumiu o compromisso de mandar anualmente 6 navios carregados de madeira para o reino. Para isso, ele construiu uma feitoria na colônia. Bem, aí vocês podem ver, feitoria era um forte de ocupação portuguesa, cercado por paliçadas de madeira ou por pedra. Era administrada por um feitor, escolhido pela coroa portuguesa. Além dele, poderia haver ali um escrivão. A maior parte das pessoas que viviam em seus limites eram militares, era utilizada como depósito para madeira, animais, peles e outros produtos, né, que se destinavam a ser embarcados. Pau-brasil, como vocês podem ver aí, conhecido pelos indígenas como Ibirapitanga. O pau-brasil era uma árvore comum em vasta extensão da costa litorânea brasileira. Sua madeira de tom avermelhado era empregada na Europa com a finalidade de produzir um corante, e a madeira era procurada para a fabricação de móveis, né? Por ser muito resistente, era usada também na construção naval de navios. Sua exploração constante e predatória por vários anos quase a levou à extinção. Os primeiros comerciantes que atuavam na exploração do pau-brasil ficaram conhecidos como os brasileiros. Para explorar o território brasileiro, foram organizadas feitorias em vários pontos do litoral. Nelas, os portugueses armazenavam os produtos extraídos das matas brasileiras, principalmente o pau-brasil. Depois, esses produtos eram embarcados nas caravelas e enviados a Portugal, a fim de serem vendidos em todo o continente europeu. Quando as reservas de madeira de uma região terminavam, os portugueses eles iam para outra, o que provocou aí sérios danos ambientais, né? A Mata Atlântica era o início da exploração predatória das riquezas naturais do Brasil por Portugal. No Atlas Miller aí, que vocês estão vendo, elaborado por Lopo Homem, em conjunto com outros cartógrafos, por volta do ano de 1519, há um mapa com a representação de indígenas cortando e transportando para o Brasil. Também podem ser observados aí caravelas no litoral, né? Como vocês podem ver. Eram os indígenas os responsáveis por derrubar as árvores, cortá-las em pequenos troncos e transportá-las até o litoral e condicioná-los, né, nas caravelas. Em troca, eles recebiam objetos considerados de pouco valor na Europa, como pente, anzol, espelho, colar, faca, machado de metal. Por esse motivo, muitos historiadores afirmaram que a troca de pau-brasil era realizada por bugigangas, né? Trocava-se pau-brasil por bugiganga. A amistosidade dos primeiros contatos logo acabaria. Os indígenas eles não entendiam o trabalho como uma atividade contínua, visando a acumulação de mercadorias. Também não tinha a ideia de lucrar com a comercialização. Por isso, muitos resistiam ao trabalho forçado, fugindo para locais ainda desconhecidos dos colonos ou atacando as fortificações em que estes viviam. Bem aí no mapa, vocês podem ver a extensão da região de onde se extraía o pau-brasil. Para extrair essa madeira, os indígenas se deslocavam para o interior. Observem aí no mapa as áreas mais afastadas do litoral. Depois andavam vários quilômetros para transportar o produto até o litoral, né? Aí tem a linha do Tratado de Tordesilhas, que foi feita entre a Espanha e Portugal. Aí tem o litoral, as terras pertencentes a Portugal é toda essa amarela, as terras pertencentes à Espanha, essa parte verde, e a área de ocorrência de pau-brasil é toda essa vermelha, né? Por onde eles andavam. Ficamos por aqui hoje. Quero que vocês respondam às atividades que irei propor da página 20, a pesquisa da página 21, a página 22 e a página 25.
Bons estudos e até a próxima aula.